Olá, internautas que acompanham o site Toledo News. Eu sou o Kelvin Polácio e nós estamos de volta para mais uma entrevista. Hoje nós recebemos uma figura mais do que especial. O prefeito Luiz Adalberto Beto Luniti Pagnussati, Beto Luniti, vem conversar com a gente aqui sobre vários temas, sobre vários assuntos aqui do nosso município. Vai falar sobre a MOP, sobre o Hospital Regional, sobre iluminação pública, vários assuntos, e a gente vai conversar um pouquinho aqui com ele. Prefeito, primeira vez você aqui no nosso novo estúdio. Seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Kelvin, eu quero agradecer a você, ao Gilmar, a todos da equipe Toledo News, que nos convidaram a estar aqui. Estamos aqui à disposição, é aquilo que eu sempre digo quando vou para dar entrevistas. Não tem pergunta proibida e a gente está aqui para contribuir com a informação, com a opinião e, naturalmente, deixar uma boa mensagem, uma mensagem de otimismo, de paz, de alegria e de motivação ao povo toledano e da nossa região. Que ótimo. E para começar esse bate-papo, prefeito, já há algum tempo vinham se falando aqui nos bastidores, quem acompanha um pouco mais os bastidores políticos, que o senhor poderia se tornar o presidente da MOP. E isso se efetivou aí aproximadamente uns 10 dias. Primeiro, como que foi para você pessoalmente se tornar o presidente de uma associação, de uma entidade tão importante aqui para Toledo, para o oeste do Paraná? E, efetivamente, para Toledo, para os municípios do Oeste, o que dá para fazer enquanto presidente da MOP? Maravilha. A condição de presidência da MOP ela foi construída com 57 prefeitos. Não foi de agora. Eu já fui prefeito de 2013 a 2016. Muitas pessoas que fazem parte da MOP já nos conheciam de outra data. E agora, com esse novo mandato, a gente também teve a oportunidade de rever conceitos, de construir melhores relações. Naturalmente que essa presença nossa na MOP vem depois de uma presidência do Paranhos, nosso querido prefeito de Cascavel, do Hélio Marciniak, o prefeito de Santa Teresa, o Cabelo, como é conhecido, e agora a gente assumiu. E não só a gente teve essa condição de assumir, mas também prefeito de Marechal Cândido Rondon como vice-presidente e a prefeita Cleide Prates de Itaipulândia. E a presença nossa dentro da MOP, Kelvin, é dentro da perspectiva que nós estamos construindo aqui localmente, colocando as nossas opiniões de forma clara, objetiva e de construção da região do território. Os prefeitos entenderam essa posição nossa e sempre quando vamos para o debate a gente tem muita clareza e objetividade naquilo que quer e sabe-se onde quer se chegar através da presidência da MOP. Construímos isso junto e, naturalmente, que é um momento que Toledo também passa num protagonismo que estamos fazendo dentro do território, mas eleva essa condição de liderança também que Toledo exerce nesse contexto territorial. Afinal de contas, a MOP existe já há muitas décadas e por lá passaram muitos presidentes que foram prefeitos de Toledo. Lá passou Albino Coraza, Duílio Genari, lá passou Derli Donin, lá passou o Schiavinato e agora nós estamos com essa condição de ser presidente. E temos grandes temas a serem discutidos na MOP, né? Então é relevante a participação de Toledo, através do seu prefeito, no contexto regional. Temos pedágio a ser discutido, temos essa questão que envolve a estada da Itaipu nesse território e também apoiamento aos municípios lindeiros, na nova discussão do anexo C, depois de tudo pago, a usina, agora tem outras discussões a serem feitas dentro desse anexo para melhorar o desempenho de repasse de recursos para especialmente os lindeiros, mas também os outros municípios da MOP, dentro das suas demandas, essa característica que é aquilo que já foi dito pelo presidente da Binacional pelo lado brasileiro, Eno Vierre, que vai contemplar as questões que envolvem o meio ambiente, a assistência social e a infraestrutura, exatamente nessa perspectiva. Primeiro um, depois outro, depois outro. Então, a gente tem isso, essa discussão e a construção de relações importantes com o governo do Estado, com o governo federal, com as instituições e, evidentemente, cada vez mais colocar o Oeste como este protagonista da história deste tempo em que vivemos de evoluções tecnológicas, de inovação
e inseri-lo na perspectiva dos desejos dos governos nacional e estadual, mas também na contraposição, quando necessário, de propósitos outros que os prefeitos do Oeste têm. Então, a presidência da BOP é um espaço relevante, mas de muita dedicação que vai fazer com que a gente possa defender os interesses do Oeste do Paraná, de todos os municípios, de igual paridade, porém também a presidência da BOP oferece ao seu presidente oportunidades de aberturas para tempo futuro, para o seu território. Então, é fundamental. Até estou indo agora para a posse do novo presidente Edmar, da Associação dos Municípios do Paraná, entrega o mandato ao Júnior Weiler, que é aqui de Jesuítas, um amopiano, e o Edmar, que está agora assumindo. Então, essa ligação com o Edmar e com Paulo Zulkowski, especialmente da Confederação Nacional dos Municípios, vai proporcionar muita coisa de relevante para os prefeitos e especialmente para o povo ostino. Dá para dizer que é uma recuperação do protagonismo de Toledo no cenário político a nível estadual, a nível nacional. Agora a gente também tem 2 deputados federais, coisa que nunca tinha acontecido. A gente ficou ali um tempo também sem deputado. Sim. Agora com o senhor também como presidente da MOP. É a recuperação desse protagonismo? Eu penso que sim. Eu acho que há um reconhecimento também sobre o aspecto daquilo que Toledo tem como história dentro do Oeste do Paraná. Mas especialmente nesse último tempo que a gente tem feito muita coisa importante. 57 prefeitos por unanimidade decidirem, não é porque os olhos azuis do prefeito são os mais bonitos, é porque dentro desse contexto de gestão a gente tem feito muita coisa boa para a referência. Então, sim, é um protagonismo que Toledo tem nesse sentido. E com relação a essa condição que temos hoje dos deputados, eu só quero fazer uma correção até em defesa do meu companheiro, meu parceiro Sérgio Souza, né, que de longa data tem ajudado Toledo. Toledo agora tem 3 deputados, e isso é muito importante. Nós temos o deputado Esperafico, que transita pelo lado da direita, e temos o Welter, que é um deputado do Partido dos Trabalhadores, portanto, de esquerda, e nós temos o nosso deputado, que tem trânsito no centro, que atende as 2 vertentes. Então, Toledo tem, hoje, uma representação muito intensa e forte no cenário nacional, especialmente lá na Câmara Federal, e por que não dizer no Congresso, com entrada efetivamente no gabinete dos ministros. Porque os 3, segundo as articulações que estão pela Câmara, são efetivamente base do governo, pelos seus partidos. Naturalmente que o posicionamento pessoal fica a cargo de cada um. Mas a gente vai ter muita conversa boa. Eu já estive visitando os 3 deputados, estive visitando o Sérgio, naturalmente, por ser um parceiro de longa data, que tanto tem nos ajudado, inclusive com a vinda da Embrapa aqui para Toledo, que foi um protagonismo que com ele, neste mandato agora, tivemos com o primeiro e novamente, que essa presença forte e determinante dele, inclusive com o presidente da Frente Parlamentar à época, conquistamos a Embrapa, que é uma espécie de universidade, como aquela que a gente trouxe da Universidade Federal. Visitei o Esperafico, numa outra ida a Brasília, e nesse último momento então, encontrei os 3, mas fiz uma visita de cortesia também ao deputado Welter. Um prefeito de uma cidade, qualquer que seja essa cidade, no território nacional, tem de ter boas relações com quem quer que seja no mundo da política. A boa relação e os aspectos de interlocução que se destacam nessa relação trazem benefícios para o território e especialmente para o seu povo. Então, eu sou um prefeito que tenho essa abertura e converso com todos, de todas as vertentes ideológicas e comportamentos. O importante é dizer que a atuação firme nossa determina as conquistas que estamos tendo, né? Então, isso faz parte desse contexto de relações boas e de novos conceitos de relações políticas que eu também preciso, de uma forma muito humilde, reconhecer que tenho, dentro da perspectiva minha na política, evoluído muito. Tinha uma época, eu confesso a você e a quem está nos assistindo aqui, que a gente era mais turrão, né? Mais de confronto. Hoje eu vi que dentro dessa perspectiva
fecham-se portas. E quando você tem tratativas amistosas, amigáveis, que trazem pelo princípio do reconhecimento também que o outro possa ter razão, é muito melhor A você experiência vai avançar. dando esse contato maior político. Então, quer dizer, eu estou no segundo mandato de prefeito, já fui vereador, suplente deputado, já temos uma certa idade do ponto de vista da vivência política, e a gente vai, como que fala o seguinte, vai se lapidando, porque aquele que não tem a capacidade de rever ideias, conceitos e posicionamentos, talvez não esteja preparado para fazer gestão de um território tão magnífico quanto Toledo. Então, eu me sinto muito à vontade em dizer que transito por todos os flancos, com muito respeito, com muita dedicação, mas sempre indo em frente para conquistar o espaço de Toledo e verbas e as ações efetivas que mudem a característica para o bem do nosso território. Por quê? Por que eu digo isso? Porque em 27 de março de 46, aqueles que chegaram aqui e representado de uma forma muito intensa nos últimos 50 quilômetros, né, para chegar aqui com aquele caminhão que trouxe 15 pessoas, tiveram que usar a foice, o machado, o serrote, a picareta para fazer esse trecho, além de todos esses quilômetros de 2 marcos para cá do Rio Grande do Sul. Hoje nós somos pioneiros de um novo tempo para preparar esse município para os próximos 70, 77 anos. Então, o comportamento nosso como político, e quando eu falo nosso, é o nosso no plural mesmo, né? Não é uma força de linguagem me referindo à primeira pessoa eu, mas é o nosso, todos nós do mundo da política temos a grande oportunidade de sermos os pioneiros de um novo tempo para preparar o futuro, como disse. Então, esta boa relação que particularmente tenho com todos da política, me parece, e já está provado, que ajuda muito o nosso município. Prefeito, o senhor citou esse contato com os deputados, e na última semana você esteve em Brasília, participou da Marcha dos Prefeitos, Perfeito. Teve esse contato com os deputados, tem essa questão da Embrapa, a confirmação da chegada da Embrapa lá no Bioparque. O que deu para trazer de consistente para o município dessa viagem lá a Brasília? Consistência efetiva à vinda da Embrapa, 640 mil de verbas e emendas do deputado Sérgio Souza para dar o primeiro passo para as pesquisas da Embrapa já em território toledano e R$1 milhão para o Hospital Bom Jesus aplicar em equipamentos e também em melhorias no espaço físico para investimentos. Então, isso é a coisa concreta que veio. Fora aquelas que a gente dá o passo futuro para estruturar acontecimentos para o futuro. Então, o que eu quero dizer? Que a nossa ida a Brasília não foi para só fazer visitas de cortesia ou anunciar a Embrapa, foi para participar de um movimento fundamental e importante na vida do brasileiro, que é a Marcha dos Prefeitos, a 24ª Marcha dos Prefeitos, que já de 24 anos atrás tem feito protagonismos em história de lutas e conquistas, como essas demandas que tivemos no último ano, onde tivemos a ampliação de 1 ponto percentual no FPM e agora as lutas para que as verbas do governo federal possam vir não apenas por repasse do percentual existente, mas que ele seja ampliado e não só sob emendas parlamentares, mas que o FPM, que é uma fonte de recursos importantes para os municípios, possa ser ampliado em 1,5%. Mas um tema relevante foi a questão da reforma tributária. E o outro tema que afeta diretamente a questão envolvendo profissionais, especialmente aqueles da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares, que diz respeito ao piso da enfermagem, como foi apelidado. Nós, prefeitos, temos toda a vontade de fazer o pagamento da forma que está estabelecido em lei. O STF está analisando essa questão e o governo precisa nos dizer de onde vem o recurso. Chegando o recurso, a gente faz o pagamento efetivamente. Essa é uma das lutas importantes. E a outra, tão importante quanto todas que estivemos defendendo, que é uma pauta extensa,
é uma que permite a Confederação Nacional dos Municípios ser um agente de interposição de recursos junto ao STF, pela sua representatividade municipal. Hoje, a Confederação Nacional dos Municípios não tem este direito de, por exemplo, interpor recursos quando a Câmara Federal vota uma lei que venha em prejuízo dos municípios. Nós não temos essa possibilidade. E agora já estamos colhendo assinaturas de deputados, inclusive tive a grata satisfação de conversar com muitos deputados, conversei com o Esperafico, assinou, com o Sérgio assinou, encontramos deputados no aeroporto depois da marcha dos prefeitos para fazer a alteração desta PEC importante, porque daí nós, além de termos a Associação dos Municípios, a Associação do Paranaense, teremos a Confederação no sentido de poder discutir em fóruns superiores da justiça coisas que prejudiquem a vida das pessoas nos municípios. Isso é importante. Pode parecer um pouco abstrato o que eu estou dizendo, mas não é. É a vida efetiva das pessoas. Porque toda a transformação territorial que possa acontecer perpassa sempre pela discussão e a fundamentação e a instituição, votação, discussão de leis a nível federal. Então, é importante que isso seja observado e é uma das lutas que a gente está travando lá na Câmara Federal e depois, naturalmente, no Senado. Ainda sobre a questão dessa unidade da Embrapa que está para vir para o Bioparque, o que ela efetivamente representa para o município, para quem é mais leigo, não entende tanto do assunto, entender melhor qual a representatividade dessa estrutura para o município? Bem, todo mundo conhece a Embrapa, todo mundo conhece a escola chamada Exalc, mas vamos falar da Embrapa. Lá no Globo Rural, no domingo de manhã, que é um dos programas espetaculares que a televisão brasileira tem, tudo aquilo que se discute de tecnologias sempre tem o dedo, ou quase sempre, da Embrapa nas pesquisas. Essa empresa tem 50 anos de existência. Hoje, o Brasil é protagonista como o maior produtor de alimentos do mundo por conta de pesquisas feitas pelos técnicos e por aqueles que formataram a Embrapa. Então, esta unidade que vem para Toledo, que é uma unidade de pesquisas, especialmente no que diz respeito a peixes, aves e suínos, vem para contribuir exatamente nesse princípio, de buscar cada vez mais soluções no âmbito de pesquisas e apontamento de melhor desempenho dos produtores na região e no Paraná. Então, a Embrapa é, sim, um espaço de pesquisa da academia que coloca à prova neste grande laboratório que temos à disposição, que são as propriedades locais. Certamente, dentro do mundo cooperativo, especialmente as cooperativas da nossa região, a Embrapa poderá contribuir para a solução de problemas que essas cooperativas têm a apontar em pesquisas. A Embrapa ela é uma instituição que ela vende as suas pesquisas para quem tem interesse em evoluir nos seus produtos. Então, ela é uma espécie de uma universidade. E ela está ligada exatamente nesse princípio da construção que estamos fazendo de um novo tempo, de sermos os pioneiros para o olhar futuro. Construir saberes a partir da formação de pessoas e de aproveitamento das vocações econômicas que a nossa região tem. Então, a Embrapa, para fazer um paralelo para que as pessoas compreendam, pesquisa e aponta soluções. Aquele que quer a pesquisa da Embrapa aplica na prática e tem efetivamente transformado o seu mundo da economia. É como a Universidade Federal do Paraná, que eu tive o prazer de trazer para Toledo junto com outros parceiros, especialmente o deputado Welter, hoje deputado federal, no meu primeiro mandato. Hoje nós temos 360 acadêmicos estudando o curso de medicina. Já tivemos 55 formandos que estão a serviço da medicina no Brasil, no Paraná e aqui em Toledo.
Então, fazendo esse paralelo, a Embrapa é uma espécie de universidade que começa agora e ao longo do seu tempo e das décadas vai ser essa robustez e terá a musculatura como qualquer unidade da Embrapa espalhada pelo Brasil. Prefeito, ainda no tema do agronegócio, na semana que vem a gente tem um grande evento no município de Toledo. No meio da semana que vem teremos Inova Meet, segunda edição desse grande evento, e a prefeitura é parceira desse evento, junto com a CIT e com o Sindicato Rural. O que dá para falar desse evento, o que a gente pode esperar do Inova Meet e dessa nova vertente aqui para o município de Toledo, um evento que a gente não tinha desde muito tempo? Kelvin Polasso, esse é um tema encantador para mim. A gente que vive a política com paixão e sabe que você, como ator da política, como gente que atua firmemente para transformar territórios, você sempre está com as suas ideias muito bagunçadas. E eu sempre fui assim. Eu fui vereador, disputei eleições de deputado, disputei várias candidaturas a prefeito e sempre tive um olhar de que Toledo precisava ter um espaço de discussão efetivo para contribuir para soluções para o Brasil. E o Inova Meet é isso. Quando eu conversei pela primeira vez sobre algo desta natureza, eu e o meu amigo João Luiz Nogueira, que é diretor de agricultura hoje dentro do nosso governo, foi servidor da SEAB por muitos anos, a gente, um dia desses, estava conversando e pensamos assim, poxa vida, aquele centro de eventos que nós temos em Toledo precisava ter uma latência, uma efervescência muito grande do ponto de vista de ser um ambiente de debate das coisas importantes para o nosso país, especialmente nessa vocação que temos. E aí a gente discutia, nós temos que atrair a massa crítica, pensante, de pesquisa para os setores que temos a vocação que é de proteína animal. Não deu certo no primeiro mandato. Agora deu. A gente, junto com a Associação Comercial, como tu disseste, junto com o Sindicato Rural e Prefeitura, que foi o idealizador desse processo, lá atrás, pela figura minha e do João Luiz, hoje temos o Inova Meet, que é aquilo que a gente já viu no primeiro encontro que tivemos, no primeiro seminário. A Inova Meet, poderemos marcar para a história, que ela foi o ponto inicial da vinda da Embrapa para cá. Sérgio Souza nos ajudou muito a realizar o Inova Meet. Quando eu assumi em 2021, a primeira viagem que eu fiz a Brasília, nós fomos fazer buscas importantes e dentro da perspectiva que a gente atua como um prefeito protagonista do seu tempo. Nós fomos com pautas relevantes e estruturantes com o Sérgio. Uma delas era exatamente realizar o Inova Meet. Conseguimos trazer, o pessoal da Embrapa veio, descobriu o território e disse, nós queremos estar com uma sede aí. E fomos trabalhando isso junto com o Sérgio, especialmente com o nosso secretário Diego Bonaldo e toda a sua equipe. E aí o Moretti da Embrapa decidiu, então, como tu disseste aqui, há poucos dias, a vinda dessa unidade. Então, o Inova Meet discute muito essa questão da proteína animal, tudo aquilo que envolve a proteção dentro da perspectiva econômica a esses setores, tanto de aves, suínos, peixes e bacia leiteira, mas também agora com um novo momento de discussão, que é também o cuidado com o solo, porque nós precisamos resgatar um pouco esse debate da conservação de solo. Então, o Inova Meet vem para ser um movimento importante da presença de produtores para efetivamente acrescentarem já dentro dessa massa de saberes que tem outras tantas coisas positivas e colocar em contato este mundo belíssimo da academia, daqueles que têm a efervescência da pesquisa para construir soluções para os grandes desafios que temos, que são soluções ambientais, por exemplo, no processo de produção de suínos. Como é que nós podemos acelerar o processo de utilização desta biomassa como energia de uma forma muito intensa e rápida? Temos soluções já conhecidas, mas como é que a gente acelera esse processo? Isso é discussão
foi novamente vencer esses desafios para ampliar a produção e botar dinheiro no bolso do produtor. Toledo sendo o centro do debate nessa perspectiva e espraiando conhecimento para o Brasil. Então, o InovaMeet é isso, ele é um espaço de debate, de apontamentos, de construção de saberes, de troca de experiências, especialmente para quem? Para aqueles que produzem esse pensamento e as tecnologias, mas para atender a família dentro da sua propriedade. Não existe nada que possa ser feito em academia se não for para mudar a vida de pessoas. É o que eu tenho dito o seguinte, é um mantra que a gente ocupa e faz disso uma realidade do nosso governo. A economia tem de estar a serviço da vida. Prefeito, agora mudando um pouco de tema, a gente teve na última semana a decisão de um juiz da comarca de Toledo sobre o residencial Recanto Feliz 2, que seriam ali residências que seriam destinadas a idosos ali em vulnerabilidade social, e elas acabaram ali aproximadamente 2 anos sendo invadidas. Agora o juiz decidiu que essas famílias elas precisam deixar as casas ali nos próximos 15 dias. Como é que está essa situação? Como que o senhor vê esse tema? Então, veja lá, nós temos 2 espaços invadidos. Temos 12 casas lá no Santa Clara, perto do Ecoponto, que está sendo feita agora, aquela obra organizada. E temos 8 residências ali, pertinho da Sanga Pinheirinho, que fica entre a Sanga Pinheirinho e a rua Capitão Leônidas dos Marques, né? Aquela baixada que tem lá. Estas 8 é que nós temos a liminar para que essas famílias desocupem no prazo de 15 dias a partir da data que foram notificadas. Nós estamos aguardando que isso se cumpra, naturalmente, com o respeito devido às pessoas e colocando com clareza que o que eles fizeram não é o correto, até porque nós temos uma fila de quase 4.000 pessoas precisando de moradia. Imagine se todas essas pessoas resolvem fazer invasão em propriedades públicas ou privadas, vira uma confusão. Nós criamos um problema muito complicado de relações interpessoais, inclusive. Então, o juiz determinou a saída, a gente está efetivamente buscando que eles cumpram essa liminar, naturalmente, e para que a gente possa terminar estas residências e entregá-las àqueles que, de fato, precisam, que são os idosos que estão em estado de vulnerabilidade, como você disse. E é o mesmo caso das outras 12 que estão lá no Santa Clara. Estas teve uma audiência agora, na data de ontem, e pela manhã, inclusive, não tive tempo de conversar com os nossos procuradores sobre o desdobramento dessa audiência. Mas a ideia é que estas famílias também precisam sair dessas casas para a gente concluir a obra e destinar para esse programa tão importante que é o acolhimento de idosos. Por outro lado, dizer o seguinte, se o município não estivesse fazendo a sua parte, até teria uma certa razão esse movimento de invasão, como foi aquele que foi detectado pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, por nossos procuradores, que impediu a invasão do espaço, onde já tem contrato com a construtora F-Class para a construção de 178 casas, que é para começar para os próximos dias, semanas. E, além disso, nós temos o programa do lote social, que está em andamento, na formatação das matrículas, para que a gente possa efetivamente construir a infraestrutura e repassar essa questão do lote social para quem, de fato, cumprir os quesitos da lei e dos decretos estabelecidos. Além disso, nós temos já em andamento o chamamento público, que já teve a vencedora, para a construção de casas em Vila Nova e em Novo Sarandi, 30 unidades cada distrito. E, além disso, estamos dentro da Caixa Econômica, no programa chamado Pró Moradia, buscando 30 milhões de reais em financiamento para que o município possa efetivamente construir moradias populares.
há uma aplicação de energia muito intensa por parte nossa, do gabinete, quanto do vice-prefeito, do governo, especialmente do setor de planejamento, para que as unidades habitacionais comecem a voltar a ser construídas em Toledo. Quando eu fui prefeito em 2013 a 2016, nós adquirimos esse espaço do Egon Putel, onde serão construídas 178 casas. Em outro momento, lá nós entregamos o que foi iniciado pelo prefeito Schiavinato, depois construímos mais conjuntos habitacionais. Fazem 4 anos, 5 anos, que não saem residências em Toledo. Então, é uma situação realmente delicada, mas tudo aquilo que nós podemos fazer, estamos fazendo para termos mais de 1.000 unidades à disposição das pessoas. É um déficit que me preocupa, porque hoje os terrenos estão com valores altos, os espaços para a implantação de novos conjuntos habitacionais que estejam contíguos à área urbana estão muito caros, e nós precisamos, evidentemente, trabalhar perspectivas de novas aquisições de áreas que dispenderão de recursos vultosos do município. Mas estamos trabalhando nessa perspectiva. Estamos fazendo um programa habitacional de solução em Toledo. Essas famílias que invadiram esses terrenos, essas residências ali para os idosos, elas estão também nessa fila, nesse déficit? Elas poderão participar também para, quem sabe, adquirir essas residências, todos esses benefícios que a prefeitura está tentando fazer nesse sentido? Com certeza, todas as pessoas que têm cadastro, que estão adequadas aos quesitos normais da formatação desta fila, dessa formação de filas, estão aptos a terem casas. O que a gente tem é uma decisão agora judicial. Vamos ver o que o Tribunal de Justiça, através de seus magistrados, da própria promotoria, vão definir. O município deseja que essas casas sejam desocupadas. Não que essas pessoas não mereçam estar lá. Merecem ter casas como qualquer pessoa, como todos nós temos que ter nossa casa para morar. E a gente defende isso, inclusive nos colocando no lugar de famílias que precisam de residência. Agora, tem os quesitos a serem constituídos para habilitar-se a isso. Um deles é ter o cadastro e esperar a vez da seleção do seu cadastro, para que possam estar habilitados a se tornar mutuários do sistema habitacional estadual, nacional ou até do município. Outro tema, prefeito, é a questão da iluminação pública. Perfeito. A gente já vem com esse trabalho ali da PPP da iluminação, alguns bairros já está havendo essa Sim. troca. Em que pé que está isso? Como que está esse andamento? E a gente vê ainda alguns problemas em alguns bairros, em algumas vias até importantes do município, com as iluminações ali ainda queimadas, ainda faltando essa manutenção. Como que está sendo feito também para essa manutenção? Muito bem. A PPP da iluminação é um programa importante. O município se habilitou, não foi no meu mandato, e eu preciso fazer esse reconhecimento. Porém, o modelo que foi construído no tempo do ex-prefeito era um modelo que precisava ser feita a revisão. Foi feita a revisão, o município economizou 23 milhões de reais nessa revisão da iluminação. Depois nós, pela apresentação do processo de licitação e leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, mais 51% de economia. Então, foi um modelo reformatado pela nossa gestão. Poderia dizer no governo Beto e Adhemar. Constituído isso, foi feito todo o trabalho transparente da contratação, então, e da cessão do parque de iluminação ao consórcio de empresas que esteve presente na B3, que vocês da Toledo News acompanharam. A gente assinou o contrato com o consórcio Ilumina Toledo. É importante dizer que não é um processo afeto a leis de licitação, ou seja, a 866, antiga, né? Que agora está ainda prorrogada até final do ano para existir.
Essa concessão da parceria público-privada, o município, de forma contratual e de ciência, da Câmara de Vereadores, Ministério Público, órgãos controladores, cedeu o parque de iluminação para a Ilumina Toledo. Quem é que é dono desse processo todo agora? É a Ilumina Toledo. Portanto, a Ilumina Toledo tem a responsabilidade de trocar todos os pontos de iluminação das áreas urbanas, onde está lá no plano diretor escrito urbano, seja na sede ou nos espaços de distritos, substituído por LED. São quase 30 mil pontos. O outro processo é o seguinte, que terão de, ao longo desse contrato, e já nos primeiros momentos, cessar, ou seja, não termos mais pontos escuros no município. Extensão de rede, um poste a mais, para que a proposta de iluminação ela sirva na sua integralidade. Então, nós temos já 15 regiões estabelecidas para a solução e troca do problema de iluminação das luminárias, que foram Pioneiro, que já está funcionando, São Francisco e agora iniciamos no Santa Clara. Para os próximos dias, vamos começar a rodada no interior, iniciando por Novo Sobradinho, vai para Novo Sarandi, Vila Nova. Depois a gente vai definindo os outros espaços do interior. De forma concomitante é feita a poda das árvores onde tem a luminária. Da Pioneiro, quase que 100% já estão prontos os espaços com poda de árvore realizada. Falta São Francisco e as demais regiões do município. Mas é importante dizer uma questão, que a iluminação pública ela não vem só com o aparato de trazer a claridade suficiente e a segurança que as pessoas precisam. Ela tem um conceito diferente de sociedade. É um modelo diferente, é de telegestão. Nós não vamos mais precisar nos preocupar em ligar para a prefeitura, em ligar para a Guarda Municipal ou para o 0800 reclamando que uma luz não está acesa. O próprio sistema, por telegestão 100%, fará um indicativo ao controlador, ou seja, ao empregado, vamos falar assim, da Ilumina Toledo, que vai ficar monitorando esse processo, e outro painel fica na prefeitura para a gente conferir se esse serviço está sendo feito. Em 12 horas até 48 horas, tudo tem que estar resolvido. Esse ponto que você fala, que temos ainda a manutenção a ser feita, é verdadeiro. E eu não estou contente com aquilo que eu estou vendo. Por isso é importante dizer que você que está nos assistindo aqui, ligue para o 0800, entre lá no portal da prefeitura, iluminação pública, lá vai estar todas as informações para você fazer a reclamação para a substituição da lâmpada, que ainda é velha, na frente da sua casa. Existem alguns trechos de avenidas que nós estamos tendo um problema muito sério, que são os circuitos que não estão permanecendo acesos. A Ilumina Toledo está tratando disso. Por outro lado, uma coisa inusitada e de reprimenda que precisa ser feita, estão furtando cabos de circuitos de iluminação. Então, também esses cabos terão que ser repostos para que haja efetivamente a iluminação. Então, o LED ele vai seguir a sequência das 15 regiões, que também lá no portal do município está toda a informação, e a gente pensa que até setembro, outubro, os espaços urbanos estejam todos iluminados. E aí tem aquela questão que eu disse, que em algum local que esteja ponto escuro, vai lá a empresa e corrige. E uma outra coisa, como eu disse, a iluminação não é apenas para segurança, para ficar bonita, etc. A iluminação de Toledo, dentro dessa nova perspectiva que a gente colocou no nosso governo, ela será de atração de negócios. Nós teremos 35 pontos bem iluminados, de forma bem diferente, para que as pessoas possam vir a Toledo, ou aquelas que moram aqui, se deslocarem e verificar pontos turísticos à noite, para que vejam a beleza que é
trabalhar com a perspectiva da luz para o encantamento e a felicidade das pessoas. E a iluminação tem mais um ponto ainda, que é, efetivamente, a realidade de tornar Toledo uma cidade inteligente. Por quê? Por conta das questões acessórias ao contrato, que podem ter conexão com interatividade de internet, Wi-Fi, etc., que aí é um passo futuro. É possível também, a partir de todas as iluminações em LED instaladas, acelerar esse processo de manutenção na queima de uma lâmpada em algum problema específico? Tá. Então, na verdade, é o seguinte, agora que a gente instalou, veja só, uma notícia que me trouxeram faz poucos dias. Olha, prefeito, de 1.000 lâmpadas instaladas novas, 2 apresentaram o problema, que não era da lâmpada, era da conexão do cabo que liga a rede. Então, isso é importante. Então, isso quer dizer que é um sistema praticamente 100% seguro que ela terá iluminação. E, naturalmente, que o que a gente precisa melhorar é a correção da luminária antiga, porque não é possível que eu possa permitir que só vá se trocar, por exemplo, na 15ª região, a lâmpada antiga, lá no tempo em que a obra esteja aparecendo por lá. Por isso, cada munícipe que tem problema com subiluminação entra no 0800 ou no portal do município e cadastra. Você vai clicar no poste e dizer qual é o problema e a empresa vai acessar o sistema e vai consertar. Agora não é mais como antigamente, que o pessoal passa o WhatsApp para o prefeito, para o secretário, para o vereador, e aí ele transmite para o cara que está operando o caminhão. Não, agora tem um regramento, por quê? Porque temos uma grande empresa que ganhou a licitação e tem os seus protocolos a seguir, que já tem uma expertise, um modus operandi em outras praças que estão aplicando aqui e que lá deram certo. E aqui a gente está numa fase de adaptação. Mas eu acho que até a conclusão das obras, nós vamos praticamente zerar essa questão dos problemas com iluminação. Uma outra novidade que já está sendo programada para os próximos dias é do setor de transporte público, do novo aplicativo ali que vai facilitar os pagamentos. De que forma isso vai facilitar a vida ali dos usuários do transporte público aqui no município? Então, veja só. O que a gente está tratando, Kelvin? Nesse mandato, a gente veio com uma visão mais apurada, mais refinada, eu diria, da perspectiva de termos soluções que aquilo que este tempo exige, com rapidez, dentro da proposta de inovação e de tecnologia. E é um tema que ronda sempre as nossas discussões com a empresa Sorriso, que cessa o contrato dela agora de concessão do transporte coletivo no mês de setembro deste ano, que, inclusive, o novo termo de referência para a licitação está sendo construído por nossos técnicos e que será apresentado para os próximos dias, inclusive, em audiência pública. A mudança para tecnologias é uma exigência que a gente fez desde o momento em que voltamos à prefeitura para efetivamente colocarmos em prática esse conceito de uma sociedade tecnologicamente adaptada para o novo tempo. Então, hoje, as pessoas têm à sua disposição, sem ter qualquer problema para a sua atividade de buscar o transporte coletivo na catraca, essa tecnologia facilita o pagamento. É uma tecnologia disruptiva, onde não precisa, inclusive, ela ir trocar o cartão. No aplicativo do celular, ela já tem as informações, pode fazer o pagamento, e naturalmente que isso facilita muito. E é imperceptível isso. Isso que foi apresentado para nós, você esteve lá na prefeitura, e eu vejo que é de grande valia para o município. Porque daqui a pouco nós vamos nos adaptar a ela e a gente pode embarcar outras tecnologias, outros serviços dentro do próprio aplicativo do transporte coletivo. Por exemplo, quem usa o restaurante popular, que
que recolhe lá o valor de R$ 5 por refeições. Pode, inclusive, daqui a pouco, no momento futuro, ter aqui, dentro do Vale Transporte, dentro de todo esse serviço novo à disposição. Além de outros tantos que a gente pode criar junto com essa empresa de tecnologia disruptiva que foi contratada pela Sorriso. Então, eu vejo que a gente vai ter um transporte coletivo diferente. E aí, com a nova licitação que vai ser feita, esperamos que cada vez mais a qualidade dos ônibus, dos serviços sejam melhorados para a população. Inclusive, estamos discutindo na Câmara a isenção da tarifa para estudantes, dentro de uma proposta conceitual de disponibilizar acesso à educação para todos os níveis, seja estudantes universitários da universidade privada, pública, os do ensino médio, fundamental, enfim, estudantes de escolas públicas e privadas, se votarem favorável, não pagarão mais transporte coletivo em Toledo. O valor do transporte público também teve uma redução no valor durante o seu mandato. Tem como manter esse preço? Existem possibilidades de novas reduções? Como está esse debate acerca do preço ali da cota para a população em geral? Sua pergunta é espetacular, porque aquilo que está na Câmara para tratativas do transporte coletivo de gratuidade integral para estudantes, nesse mesmo projeto, está uma tarifa simbólica de R$2. Eu até vou olhar para a câmera aqui, o pessoal entender como é que é esse processo. Não é que estou dizendo que já imediatamente a tarifa será de R$2. Que nós estamos conversando com a Câmara, e eu espero seja votada, é uma autorização ao Executivo Municipal que nós possamos chegar até R$2, que seja uma tarifa simbólica. Isso depende do orçamento e de recursos, porque nós vamos precisar aportar mais recursos no transporte coletivo. Porém, de benefício para todo mundo. Benefício para o trabalhador, benefício para o empresário que tem que comprar o vale transporte para o seu empregado, e nós vamos melhorar muito o acesso ao transporte coletivo. Quem é que não quer pagar uma tarifa baixa, ao passo que pode deixar o seu carro em casa, a sua moto em casa, sem correr riscos e gastando muito menos? O que tem que ter? Preço justo, preço bom, com qualidade para quê? Para as pessoas fazerem a opção do transporte coletivo. Por que a gente discute transporte coletivo? Porque nós discutimos saúde pública, através da redução de casos de urgência e emergência por acidentes, especialmente estes que são atribuídos a motocicletas. Então, quando você reduz a presença de veículos nas vias e amplia com qualidade o serviço público de transporte coletivo, as pessoas certamente migrarão. Mas o transporte tem que ter qualidade, tem que ser seguro, tem que ter efetivamente o conforto e horários adequados à utilização das pessoas. Prefeito, entrando em um tema que já está em alta aí no município há muitos anos, que é a questão do hospital regional. Perfeito. As obras ali tiveram vários problemas durante os anos, as obras foram entregues, depois tivemos que fazer a obra de novo, muitos detalhes ali nesse sentido. Agora a obra foi entregue e está no processo licitatório ali para gestão do hospital. Em que pé que está esse processo? E quem sabe a gente vai ter esse hospital aberto ainda esse ano? Eu acredito que sim. Mas vou fazer um resgate histórico, se você me permitir, Kelvin. Quando a gente assumiu, esse processo de adequação ou readequação às novas normas de vigilância sanitária e implantação, instalação do sistema de climatização estava em andamentos e em ritmo atrasado. Durante 2 anos, nós fizemos reuniões toda sexta-feira. OAB, Observatório Social, Conselho Municipal de Saúde, a CIT, técnicos, imprensa, vereadores, todos nós estivemos reunidos durante 2 anos, todas as sextas-feiras, você acompanhou algumas vezes, às 8 da manhã.
vencemos os obstáculos e naquelas reuniões, você é testemunha disso, a gente tratava de equipamento, de obra e de gestão. Vencido essa questão de equipamento e de obra, que estão conclusas, agora estamos na fase final da licitação, autorizada pela Câmara, no modelo de cessão onerosa para uma entidade especialmente filantrópica. E é isso que aconteceu. O processo teve 4 empresas interessadas, foram feitas as visitas técnicas. Para a licitação, uma apresentou a proposta. Nesse primeiro momento, foram abertos os envelopes para ver se essa empresa tinha a habilitação para fazer a gestão do hospital. Teve diligências, atendidas as diligências, vencemos a etapa. Publicado, teve prazo para recursos, ninguém apresentou, passou para outra fase de habilitação. Depois, de novo, o mesmo processo, publicado, etc. Fase de capacidade técnica, também vencido. Agora foi publicado o edital, até quinta ou sexta vence o prazo para interposição de recurso. Temos uma outra fase que, dando tudo certo nessa, vai para a segunda ou terça, para a abertura dos envelopes da proposta de preço. Se isso tudo for vencido de uma forma muito transparente, aquilo que está adequado ao termo de referência de licitação, a gente terá os 5 dias de prazo após a análise de preço para alguém interpor recurso. Já estaria pronto para a homologação, se tudo der certo, e assinatura de contrato. Mas eu, pelo princípio da precaução, pelo princípio da transparência, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da eficácia no serviço público, nós vamos fazer uma visita num local assemelhado a um hospital que essa empresa faz a gestão lá onde estiver. Se é no Rio de Janeiro, se é em São Paulo, se é em Santa Catarina, se é no Rio Grande do Sul, nós não sabemos. Nós estamos deixando que esse processo se conclua de forma tranquila. Depois de concluído, a gente vai ver onde vamos. Estas instituições que eu citei, que participaram destas reuniões de sextas-feiras, serão convidadas a fazer uma visita junto conosco. A gente vai convidar, além delas, maçonaria, Lions, a própria promotoria pública, mas também, daí, de uma forma muito clara e objetiva, os 19 vereadores para fazer a visita. Nesta visita, estabelecendo os olhares lá, der tudo certo, a gente homologa e assina o contrato. Depois de assinado o contrato, 90 dias, esse hospital precisa estar com as portas abertas e iniciando o atendimento. Então, se tudo isso der certo, nós acreditamos, estamos em abril. Então, vamos considerar que ainda o mês de abril seja para essa burocracia. Então, aí vem maio, junho, julho e tem de ser a abertura. No máximo, no início de agosto. Então, uma expectativa aí de 3 meses para, quem sabe, termos essa estrutura disponibilizada para a população. Para a população, porque é chegada a hora, o tema hospital regional sempre que se levanta é polêmico, e nós precisamos virar a página dessa história. A gente precisa agora, esse hospital de portas abertas, para que haja o cumprimento da sua função, recuperar a saúde das pessoas e salvar vidas. Prefeito, ainda falta aí pouco mais de um ano para as eleições de 2024, mas imagino que você já esteja trabalhando, assim como os outros partidos já estão trabalhando nos bastidores, pensando nesse momento das eleições. O senhor pensa em reeleição, já está pensando, e também uma avaliação do seu governo até aqui, pouco mais aí de 2 anos de governo. De dizer o seguinte, eu penso que a gente precisa olhar sempre para o futuro. E eu sou uma pessoa que, em todos os movimentos da política toledana, nos últimos tempos eu estive presente. Faço política com paixão, com amor. Pratico a política com P maiúsculo, com letras maiúsculas.
respeito o pensamento de todas as pessoas e busco sempre o melhor diálogo. Por isso, me habilito, me parece, a conversar com partidos, com pessoas, para que a gente busque um segundo mandato. Sim, se podemos tratar dessa forma, uma pré-candidatura a prefeito do Beto Luniti já é muito clara. E isso não é segredo para ninguém. Então, a gente trabalha na perspectiva agora para não ser, digamos assim, olhado como um pedido de fazer campanha política antecipada. Não, tu fez uma pergunta, tu está respondendo sob a perspectiva de pré. Sou, sim, candidato à reeleição. Agora, evidentemente que as articulações precisam ser feitas e respeitada os interesses de cada agremiação partidária. O que a gente tem a dizer é que dentro daquilo que nós construímos de relações com a sociedade, com a Câmara de Vereadores, nós estamos buscando fazer o melhor para o município, sejam nas áreas de inovação, de tecnologia, como aqui tratamos de InovaMIT, de Embrapa, de conquistas, seja nos aspectos de desenvolvimento econômico a partir da Lei Toledo e Mais Negócios, por exemplo, que trouxe um novo olhar para o formato de desenvolvimento, seja nas políticas sociais, onde os programas fizeram, evidentemente, referência para o Brasil, como essa questão do lote social, do cartão Mais Dignidade, do passe social, do atleta na universidade, do ICLUD, que são as aulas de robótica a partir do convênio com a Grã-Bretanha, desse movimento importante que temos pelas políticas humanas, que foi a implantação da Central de Libras, e além de outras tantas ações importantes que mostram a qualidade que estamos trabalhando, a perspectiva de melhores condições de vida. Além de que fazer com que aquilo que as pessoas pagam de impostos ser devolvidas no serviço eficiente. Deixar a cidade bonita, recap asfáltico no maior programa de recuperação asfáltica, construção de rodovias, recuperação de rodovias rurais, o programa de atendimento ao produtor, que efetivamente mudou as relações, eu diria, de solução dos problemas para as estradas rurais, para as propriedades. Então, a gente tem muita coisa boa que foi construído a muitas mãos, e essas mãos estão unidas para trabalhar pelo município no presente e no futuro. E, particularmente, vice-prefeito Ademar e eu somos duas pessoas que gostamos muito de trabalhar, e a gente tem todo o interesse em fazer sempre o melhor. Fizemos com amor, com dedicação. E eu tenho dito o seguinte, Kelvin, que eu sou um prefeito feliz. Dos 5.570 prefeitos, pode ser que tenha prefeitos felizes também, mas não mais do que eu. Isso é prepotência, arrogância? Não. Isso é um sentimento de que a gente, quando faz com amor, com dedicação, tudo aquilo que se pensa em fazer de bom para as pessoas, e o tempo teu investido na solução de problemas e não gasto em dar atenção a críticas ou oposições, a gente vive melhor. E a gente tem trabalhado essa perspectiva. Veja, nós estamos mudando a vida das crianças no município de Toledo, a partir do programa Aluno Conectado, a partir das ações que estamos fazendo na educação, é uma mudança radical no sentido de promover desenvolvimento aqui, agora, para que a gente possa usufruir disso tudo no futuro. Quem serão os cientistas de amanhã do Bioparque? Nossas crianças, mas para fazer isso tem de ser feito da forma que estamos fazendo nas escolas, na formação de professores, tendo efetivamente uma política educacional transformadora, de construção de um conceito de sociedade que perpasse por aquilo que eu sempre tenho dito, com a economia a serviço da vida. Prefeito, uma situação que ocorreu nos últimos meses foi a saída
do friso do seu governo, ele que era o presidente do MDB. Certo. Na última semana ele também apresentou uma carta pedindo pela saída dele do partido. Como que o senhor vê essa situação? Se isso preocupa o senhor de alguma forma, pensando nas eleições também de 2024? Não preocupa, é uma decisão pessoal dele, precisa ser respeitada. Cada pessoa tem os seus sonhos, os seus desejos. Ele manifestou-se com vontade de ser candidato a prefeito, tem toda a legitimidade de buscar esse espaço. No MDB, o espaço está ocupado por nós, e com o apoio integral do partido. Tanto é verdade que ele deixou o partido e não saiu ninguém com ele. Ele tomou a decisão pessoal. Respeito, é meu amigo e é meu compadre, inclusive. Nunca discutimos do ponto de vista de qualquer tipo de arranhão. Pode ser que tenha algum sentimento adverso em relação a seu pedido de demissão, que perpassa pela pessoa dele, que eu respeito, e eu, como prefeito, sigo sempre no caminho de fazer o melhor para as pessoas. Então, não vejo prejuízo, nós temos muita gente que trabalha firmemente pelo governo, e ele era um secretário atuante, é bem verdade, porém, não é imprescindível. Ninguém que possa existir não seja com possibilidade de substituição. E eu fui pelo nosso, e amigo dele, inclusive, Jadir Donin, no planejamento. Então, está tudo andando de uma forma muito intensa, projetos a todo vapor, e tudo aquilo que fora construído quando ele esteve no comando foi determinação do gabinete do prefeito. Prefeito, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de vir conversar com o nosso público, de trazer um pouco aí sobre o panorama do seu governo, das ações que estão sendo desenvolvidas. Nosso agradecimento, se quiser deixar um destaque final também. Claro, quero parabenizar a Toledo News por esse espaço importante aqui de debate, de informação, de formação. Acho que o papel de vocês como órgão de imprensa, de busca da informação, tem esse papel fundamental de chamar os atores, especialmente num tempo em que se avizinham novas eleições pela frente. Eu, como prefeito, tenho que me dedicar ao máximo com o nosso time, com o meu vice-prefeito, Ademar Dorschmidt, que eu quero aqui mandar um abraço para ele e agradecer pelo esforço que tem a cada instante nesse governo. E a nossa obrigação, como digo, nas reuniões de secretários, todas as segundas-feiras, que a gente faz desde o início do nosso governo. A imprensa retrata aquilo que nós produzimos. Se nós temos a capacidade de produzir notícia boa, lá vai estar a notícia boa. Quando ocorrem falhas, a prerrogativa da imprensa é de noticiar os fatos. E isso é importante. E é dessa forma que a gente quer que vocês da Toledo News façam, informem, dentro da perspectiva de deixar cada vez mais as pessoas que têm acesso a esse bom veículo de comunicação, que está se firmando como um dos canais mais vistos aqui no município de Toledo, e que vocês possam, evidentemente, cumprir esse grande papel de fortalecimento da democracia e que sejam combatentes, pela sua forma de agir, e que eu tenho visto até o momento, das fake news. A gente tem esta importância cidadã quando a gente quer dar isso para ela. Eu vejo que vocês da Toledo News têm trabalhado muito nesse sentido. Parabéns, obrigado. Sempre que acharem que mereço estar aqui, estamos à disposição. Forte abraço a você que nos assiste. Fico muito feliz de estar aqui. E deixo a mensagem no sentido seguinte. Todos os dias, quando acordamos, a gente faz uma escolha. Eu tenho escolhido sempre buscar viver intensamente e com felicidade, enfrentando os desafios, os problemas, com muita clareza e objetividade, porque eu sei, como prefeito, onde quero levar esse município e sua gente. Nós sabemos onde queremos chegar. Muito sucesso, um abraço, felicidades, e é sempre bom falar com você. Muito obrigado. Kelvin, obrigado. Nosso agradecimento, prefeito. Esse foi o prefeito do município de Toledo, Luiz Adalberto Beto Luniti Pagnussati. Ele conversou com a gente sobre vários temas aqui pertinentes para o município de Toledo, sua viagem recente a Brasília, sobre a MOP, Hospital Regional,
transporte público, vários temas aí pertinentes, Nova Meet. Então, essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também em nossas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso Instagram, no @site Toledo News. Também no nosso canal no YouTube, lá tem várias entrevistas e também o nosso podcast, o Tô no Pod. Aproveitando, já se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações que vai ter muito conteúdo legal para vocês. Nos vemos em breve e até mais!